O Barça é o número 1 do Brasil. Ele começou aos 30, cara. Ele não começou aos 18, não começou aos 20. Claro que começar cedo ajuda muito. Mas se você tá no processo e você tem ali seus 30 anos, 35, 40 anos, cara, ainda dá tempo. Tudo começa pela minha avó, né? A minha avó veio imigrante da Espanha com mais 10, 12 irmãos. Nem ela sabia ao certo quantos irmãos. Acabou conhecendo meu avô aqui, que era italiano, ela é espanhola. E meu avô, eles casaram. Meu avô acabou falecendo quando ele tinha 1 ano de idade. Então é uma origem bastante humilde, né? Eles moraram no Cortiço até meu pai fazer 17, 18 anos, que foi quando a minha avó começou a prosperar um pouquinho mais de vida. Ela foi lavadeira, vendia bala no cinema. E meu pai, com 6, 7 anos, também começou a ajudar em casa. Logo que o meu avô faleceu, o meu bisavô virou e falou: olha, é o seguinte, neto meu é só quem é filho do meu filho. Meu filho não tá mais aqui, não tem mais o que vocês fazerem aqui. Então ele foi expulso de casa e o único lugar que ela conseguiria pagar, sendo uma mãe solteira, que naquela época era um absurdo, enfim, uma mãe viúva, ela tinha que deixar o filho com outras mulheres também solteiras ou viúvas, enfim. E eles foram morar no Cortiço, um cortiço no Brás que chama Quintalon, que é um grande quintal, né? Então ele era uma criança largada, no meio de outras crianças largadas, enfim, que mães que precisavam ir à luta, né? Que precisavam colocar comida na mesa. Então ele desde muito cedo teve que ser o homem da casa, teve que ajudar a minha avó a prover pra família, enfim. Então começou a trabalhar desde cedo com tudo que ele via, né? Que ele via de oportunidade. Então ele começou com engraxate, depois foi vender bala no cinema, né? Passas, enfim, com a minha avó. E aí a minha avó começou a melhorar um pouquinho de vida quando ela abriu um ateliê de costura com uma comadre dela também do Cortiço, com outras mulheres. E aí ela começou a melhorar um pouquinho de vida com esse ateliê de costura. E aí o meu pai, foi aí onde meu pai também aprendeu o ofício, né, de costura. Enfim, então até hoje, ela tem até um vídeo que viralizou dele, ele mesmo costurando as próprias meias, as camisas que furam. Então é ele lá em casa que costura tudo até hoje, né? Muito Não bom. perdeu esse quesinho de alfaiate. Isso é muito curioso, né? Esse tipo de comportamento, né? Hoje ele tem tanto, poxa, algumas pessoas veem isso como um comportamento sovino. E não é, porque assim, ele aprendeu assim. Ele só entende essa realidade. Então ele não mudou quem ele é, o comportamento, os hábitos dele, porque ele ascendeu de vida, né? Até porque ele sempre fala, né, que cultuar o patrimônio é você cultuar o ego. Então ele não se importa com quanto o patrimônio dele tá valorizado no momento, né? E que o Barça ele também tem um ponto de vista diferente também, não tem? Porque as pessoas olham muito pra isso. Ó, eu tenho 4.2, eu tenho 3.6. Todas as vezes que eu falei com o Barça, já não sei quantos anos, é sempre quantas ações eu tenho. Quantas ações eu tenho, quanto de dividendo eu ganho por ação. Então é uma lógica diferente, né? Não é a lógica do quanto vale o meu patrimônio, é a lógica de quanto gera de caixa meu patrimônio, né? Não tem um negócio desse? Exatamente, é porque as metas, a quantidade de ações que você tem na carteira é algo que você consegue controlar. O preço das ações, não. Então a gente se preocupa com aquilo que nós podemos controlar, que é as suas emoções, o seu comportamento e, obviamente, é uma escolha, né, assim, conservadora de ativos que você vai colocar na sua carteira. Afinal, você pretende ter muitas ações dessas poucas empresas por muito tempo. Se você parar para pensar, todo controlador de empresa da bolsa teve uma oscilação negativa no patrimônio. Mas mesmo assim, ele está investindo com a filosofia de alimentar o seu bolso com parte do caixa do lucro gerado pela sua empresa. Sim. É simplesmente igual. Mas esse aqui é um exemplo, a lista de bilionários da Forbes, por exemplo. Quantos que não apareceram pela primeira vez por causa de IPO, por exemplo, e provavelmente na lista desse ano estarão de fora. De repente some, né? É aquele print rápido, né? Você tira o print, guarda. A lista Tira, muda muito. quadra, Posta, eu tenho esses posta prints e na minha depois- carteira também. Printa, Eu tenho uns prints assim também. Você fala, Eu não nossa, gosto de fica visual. bonito na foto. Mas e aí? Tava lá o Barça, aí ele começou a trabalhar, começou a evoluir. Uma das coisas inegociáveis na casa da minha avó era estudo. Ela falou, sim, você vai trabalhar, você vai me ajudar, mas estudar você não vai ser desses garotos que só vai ficar na rua e não vai ter futuro. Então a única maneira de prosperar é através do estudo, o que ela mesma não teve, né? Então ela sempre fazia questão de que ele estudasse. Ela conseguiu um acordo, inclusive numa escola perto da charutaria, enquanto ela estava trabalhando nessa fábrica, um desconto, né, na mensalidade, enfim, algo que ela pudesse pagar. E aí ele, enfim, prestou lá um exame, foi muito bem. Ele sempre foi um aluno muito aplicado, um cara muito, muito dedicado, muito disciplinado nesse sentido. E ele conseguiu lá uma bolsa de X%, enfim, de um valor que ela conseguia pagar a mensalidade. Ele estudou em escola pública e depois foi para essa escola particular em Santana, enquanto ela trabalhava. E aí, enfim, os estudos foi onde ele se encontrou, principalmente na contabilidade. Meio que já pronto para uma profissão. Enfim, ele já saiu como técnico em contabilidade. Imagina, gente, se a gente tem hoje
pouquíssimas pessoas qualificadas no mercado, principalmente nessa área. Imagina na época, década de 60, Nossa. enfim. Então, ele conseguiu empregos muito bons. novo. E ele trabalhava principalmente em escritórios de contabilidade, depois conseguiu alguns outros trabalhos como uma espécie de auditor. E aí ele acabou entrando na faculdade de economia e foi conhecendo outras pessoas, foi fazendo networking e as portas foram se abrindo também. E aí, enfim, ele trabalhava com o que ele conseguia. Ele tinha alguns bicos também como professor, e aí ele conseguiu uma vaga de professor substituto, enfim. Então, tudo que ele conseguia encontrar para conseguir múltiplas rendas, ajudar em casa, lembrando né, que já era casado, já tinha filhos, ele ia fazendo. Enfim, aí foi prosperando de vida, até que ele começou a só dar aulas e ficar com o emprego de auditor. E nisso ele começou a ter um contato maior com bolsa, porque ele auditava algumas empresas de capital aberto, como a CESP. Então, um dos colegas dele que fez faculdade de economia com ele, trabalhava nessas empresas públicas, enfim, e indicou, né, para fazer esse trabalho de controladoria, enfim, meio que controller. Ele aprovava algumas contas de algumas empresas de energia e de saneamento do estado, do município, ele prestava esse serviço. Mas ele não se encontrava ali, ele falou, eu não sirvo para ser esse tipo de prestador público, eu quero ter uma vida tranquila no futuro, mas não depender do estado. O cara já previu que o Estado já não ia sustentar lá atrás, que naquela Pois época é, mas- nem era uma dor de cabeça naquela época. Já era uma dor de Já cabeça, era? porque o INSS, de fato, como a gente conhece hoje, ele foi instituído, de fato, com a Constituição de 88. Na época, você não tinha uma contribuição social, né? Era muito mais algumas contribuições sindicais que funcionavam como uma espécie de fundo, ou você poderia contribuir para os fundos de previdência privada. Fundos de previdência privada existem desde a época do Império, né? Principalmente para o funcionalismo público. Então, naquela época, tinha a Montepio da família militar, todas as famílias que tinham alguma certa condição contribuíam para esses tipos de fundos de previdência privada. Então, ele começou a estudar outras formas de como fazer esse dinheiro render, vamos dizer assim. E pelo fato dele estar auditando esse tipo de empresa, ele começou a ter contato com o mercado de capitais que estava começando na época, né? Então, o Ibov é do quê? De 68, 69, por aí? O índice mercado Bovespa, né? começou anterior a isso, né? Ele tava na Corbélia ainda, que fala Isso. no livro, né? Isso, ele é de um pouquinho anterior, mas o Ibovespa, como a gente conhece hoje, é do finalzinho ali Final da década de 60. Um dia ele pegou um papel que ele ia assinar, ele ia aprovar os dividendos da antiga Sabesp. Ele falou, cara, o Estado vai receber isso aqui de dividendo. E a empresa tem capital aberto. Por que eu não faço a mesma coisa? Só que ao invés de eu ser um grande dono de um pequeno negócio, eu empreender, né? Por que eu não faço o contrário? Eu seja um pequeno dono de um negócio grande que já está estabelecido. Você tem duas pessoas. Uhum. Uma, ela começa a investir desde cedo. Ela começa a investir desde os 19 anos e investe até os 26 anos de idade. Ela investe R$2.000 por mês. Uma outra pessoa não investe nada nessa idade porque tá só curtindo a vida. Aí essa pessoa que tá só curtindo a vida, quando bate os 26 anos completos, ela fala assim, putz, eu preciso começar a guardar grana. E aí ela investe dos 26 anos até os 65 anos de idade, R$2.000 por mês. Aquela pessoa que começou a investir dos 19 aos 26, ela fala assim, putz, eu não vou mais investir. E não investe mais nada, nunca mais, até os 65 anos de idade. Com rendimento de 10% ao ano. Uma investiu dos 19 aos 26, 8 anos investindo. A outra dos 26 aos 65, 40 anos investindo. Quem vai ter mais dinheiro? Naturalmente, você pensa que é a pessoa que aportou aí por mais 40 tempo. anos. Mas no final das contas, a pessoa que aportou por 40 anos, ela vai ter mais ou menos 900 e poucos mil reais. A pessoa que investiu durante 8 anos e depois não mexeu mais e deixou rendendo, essa pessoa vai ter mais de R$1 milhão. Então é muito importante começar cedo. Então assim, tem gente que tá ouvindo o podcast agora e isso daqui mostra o seguinte, mostra que o Barsi é o número 1 do Brasil. Ele começou aos 30, cara. Ele não começou aos 18, não começou aos 20, ele começou a trabalhar, mas não investir. A mãe dele não criou uma poupança pra ele, já tem dinheiro investido há Isso, tanto então tempo. assim, claro que começar cedo ajuda muito. Então quando você tiver um filho, você tá vendo aqui, pô, faça isso desde cedo. Mas se você tá no processo e você tem ali seus 30 anos, 35, 40 anos, cara, ainda dá tempo. O que você precisa é estudar, ter disciplina, ter conhecimento pra você tomar boas decisões e depois manter essa capacidade de reinvestir que o Barsi fez e faz até hoje.